Olá, seu Maurício Toigo. Boa noite, meu querido. Grande Ademir, muito boa noite. Boa noite, tudo bem contigo aí? Para esses lados Tudo do hemisfério certinho, norte? tudo É, certinho. Aproveitando o verão, bem calor, certo. levando Ah, ali. sim, agora tem que aproveitar esse calorzinho aí, porque ele vai embora também, né? Vai embora Tá. logo, inclusive. É, isso aí. Muito bem, cara. Seja bem-vindo aqui, né? Te agradeço já pela tua disponibilidade. Como é que funciona aqui, Maurício? A gente vai falando, vai trocando ideias, vou fazendo as perguntas para ti aí, vamos relembrando histórias aí, né? O pessoal vai Beleza. entrando aí na live, alguns vão mandando perguntas também, a gente vai dando oi, vai bem tranquilo. Só que aqui é que nem competição, né, cara? O minuto tem menos de 60 segundos, né? Então termina muito logo, cara. Assim, é bem rápido o negócio, É né? verdade. Então eu queria então que tu te apresentasse aí para o pessoal e, enfim, fala um pouquinho de ti aí, o que tu tá fazendo, depois a gente começa a relembrar as histórias lá de 2012, 2011. Beleza, vamos lá. Então, meu nome é Maurício Toigo. Eu fui competidor de mecatrônica pelo Senai, representei o Brasil na World Skills 2013 em Leipzig, na Alemanha. Eu comecei minha jornada como competidor no fim de 2011. E passei pela etapa estadual, passei pela etapa nacional e fui para a competição mundial. E felizmente, eu e o meu parceiro de competição, o Henrique Baron, a gente acabou conquistando as 3 medalhas de ouro, né, uma em cada competição. A gente foi feliz de ter passado por todas as etapas e ser bem sucedido. Depois da Uhum. competição, eu continuei minha universidade no Brasil por um tempo. E em 2016 eu decidi me mudar para o Canadá para continuar meus estudos e morar aqui a princípio de forma permanente. Então hoje eu sou Uhum. formado num curso de engenharia eletromecânica aqui no Canadá e eu trabalho como tecnólogo de laboratórios na faculdade onde eu me formei. Certo. Que cidade que tu mora ali, Toi? Eu estou morando em Toronto. Em Toronto, certo. Em Toronto. Tá. Beleza, vamos lá, legal. Me diz uma coisa, o que que te levou a escolher o curso de mecatrônica, né? Aqui em Caxias, no Senai aí. Aham. Qual Então, foi a. ah, eu sempre fui muito próximo, assim, da área de engenharia, sempre me perguntei como que as coisas funcionam e meus pais, na verdade, me indicaram o curso do Senai, eles falaram, vai fazer esse curso aí, guri. E eu disse, Uhum. tá, Tua ok. mãe tá E eu entrando, fui. inclusive, aí agora, nesse exato momento. Ela foi uma das principais motivadoras aí para eu entrar no curso. Eu entrei enquanto eu estava fazendo ensino Uhum. médio e gostei muito da área de mecatrônica pelo fato de não focar em uma coisa só. Não é só mecânica, não é só Uhum. elétrica, abrange um todo dessas engenharias para fazer a coisa funcionar. Eu gostei muito disso porque tu vê o produto final funcionando. É isso que me levou Uhum. basicamente a entrar no curso e seguir essa carreira. Certo, legal. E quando teve a oportunidade, né, de entrar para a Olimpíada, como é que foi? Como é que foi a fase escolar ali, né? O processo de Uhum. escolha da dupla. E conta essa fase aí pra gente aí. Então, quando eu estava no finalzinho do meu curso do Senai, no quarto semestre, eu tive a felicidade de poder participar do processo seletivo da escola. A dupla anterior, que era o Christian e o Maicon, campeões mundiais de 2011 em Uhum. Londres, eles estavam encerrando, né, a jornada deles e a gente teve a oportunidade de ser testado. Ah, o processo seletivo, para mim, foi a etapa mais difícil de todas as competições pelo fato de A eu fase não estar escolar. preparado. Pelo fato de eu não estar preparado, eu não sabia o que vinha pela frente, eu não sabia como iam ser as provas, eu não tinha estudado para as provas, eu não tinha me preparado de forma Uhum. alguma, então o que eu levei para as provas era o que eu sabia, o que eu aprendi no curso. Foi na raça, no peito e na raça, então, foi. Bem isso mesmo. E foi complicado, porque né, eu nunca tinha mexido nas estações MPS, teve algumas competências que foram testadas que fazia mais de um ano que eu não tinha experiência, então foi relembrar muita coisa durante a prova, e toda a parte Uhum. psicológica, obviamente, que conta muito, né?
e não tem como tu esconder o teu perfil, ou tu tem o perfil de competidor ou tu não tem. Então, felizmente, Sim. né, a combinação técnica com a parte de perfil, eu fui escolhido, ah, mas foi uma fase muito difícil, a fase escolar, por eu não estar preparado. Uhum. Legal. Só vou recordar aqui, aliás, vou registrar, né, que o Marcelo D'Agostini acabou de entrar. Marcelo D'Agostini foi campeão nacional em 2008, né? E maravilha. Mandar um abraço para ele. Depois teve o estadual, né? Teve o estadual, Toico. E o estadual eu estava vendo umas fotos ali, e vocês não teve estadual. Na verdade, veio a equipe da Bahia, né? Fizeram a prova junto com você, certo? Sim. Não, eu lembro bem dessa etapa. Era para a gente competir com o pessoal de Gravataí, se eu não estou enganado, mas acabou que eles não iam participar mais da competição. Então a gente tinha sim que fazer um mínimo de 50%, se eu não me engano, para ganhar medalha e prosseguir para o nacional. E a gente teve a felicidade de encontrar a equipe da Bahia, que acabou se tornando uma equipe muito, muito forte durante o nacional. A gente ficou bastante amigo deles. E foi uma prova difícil para a gente, porque teve alguns problemas que a gente teve durante a prova de comissionamento mecânico, que foi um pouco preocupante, mas nada que a gente não conseguisse contornar. Certo. Nessa prova vocês ficaram com 86,6. Não foi as melhores notas do estadual, da nossa escola. Verdade, verdade. Certo. Aí depois desse estadual, então, começou a preparação para o nacional. Essa prova do estadual foi de 7 a 11 de maio, né? E vocês... E o nacional foi, acho que novembro, né? Outubro, novembro. De 2002, do mesmo ano. Como é que foi a preparação para o nacional? Então, foram só 6 meses, então acabou sendo uma preparação bem intensa, com bastante coisa nova, bastante habilidades técnicas que a gente precisava aprender, e a gente tinha que acabar sendo uma equipe rápida, né? O Christian, que foi a dupla anterior, sempre falou da equipe de São Paulo, que era muito rápida e muito precisa, e a gente acaba, né, querendo ir preparado para a competição. Então foi bem intensa a preparação, né? O nosso treinamento sempre foi focado todos os dias da semana. Praticamente a gente não fazia faculdade. Então era foco total no treinamento, descanso à noite, para estar preparado para a competição. Certo. O que tu lembra do Nacional lá em São Paulo? Então, o Nacional foi uma das melhores competições, eu diria, da minha e do Barão. Porque a gente acabou indo muito bem. Mas o que eu realmente lembro não é os prêmios que a gente ganhou, é o erro da última tarefa. Infelizmente, eu lembro muito disso, me marcou muito, porque a gente foi excelente em todos os módulos da competição, do 1 ao 5, e não era uma tarefa fácil, digamos assim. E no módulo 6, que era para ser uma tarefa simples, que era praticamente só entregar, a gente teve um erro durante a rotina do Watchdog que a gente tinha que implementar. Algo que a gente não testou. E a gente ficou um pouco perplexo, né? Logo depois da tarefa, porque a gente queria ter ganho, né? Ou a gente esperava ser bem sucedido nessa tarefa para ganhar todos os prêmios da competição. Que felizmente acabaram acontecendo, mas a gente ficou com aquele gostinho amargo da tarefa, né? Que não funcionou. Sim, teve, acho que, e se não me engano, nessa tarefa, que era do Watchdog, não foi no reset, né? Foi num reset que essa condição vocês não testaram, se eu não me engano. Exatamente. Né? Isso aí. Nesse nacional eu tive a felicidade de ser o avaliador líder, né? Foi a única vez que eu fui avaliador líder e vi esse desempenho fantástico. Mesmo errando essa última tarefa, vocês ficaram com 95,01, né? Nesse nacional, foi algo fantástico. É a terceira maior nota de um nacional, né? E fizeram 576 pontos na escala de 500 e ganharam o melhor da nação, né? Não só ganharam a Mecatrônica, ganharam o melhor do estado, o melhor da nação. Então, trouxeram 3 troféus para casa aí, né? É isso aí. Então, foi assim, fantástico, né? Tem aquela
aquela foto dos 3 troféus lá, assim, impressiona, né, Maurício? Tem a medalha do tem a medalha do Nacional aí pra gente ver? Temos a do estadual e do nacional aqui. Então, essa aqui é do nacional. Tá. E essa aqui é do estadual. Olha ali. Certo. Legal. Fantástico. Muito bem. E não parou por aí as medalhas, né, Toigo? Não parou por aí. Teve mais. Não parou por aí. Teve mais. Mas a próxima, vamos esperar um pouquinho aí. Vamos chegar na próxima aí, né? Olha só, tem gente mandando um oi para ti, o Léo, mandando a grande Maurício usou o meu primeiro multímetro. Ele me vendeu o primeiro multímetro que eu usei no Senai. Ah, olha ali, ó. Que legal, que bacana. Os caras não esquecem, né, Maurício? Não esquece. Faz mais de 10 anos aí, não esquece. Uhum. Como é que era trabalhar com o Barão? Então, eu me dava muito bem com o Barão. E ser treinado pelo Christian, né? Beleza, vamos lá. Era um ambiente muito bom. A gente acabou virando bastante amigo, né? Então, quando a gente não estava treinando, a gente conseguia descontrair, a gente conseguia relaxar a mente. O que eu acho que era muito importante, né, para não estar sempre num ambiente de estresse durante o treinamento. Mas a gente levava as coisas a sério quando precisava ser levado a sério. E o Barão é uma pessoa que eu admiro muito, ele sempre foi muito de processo, então tem que seguir um processo, tem que definir as coisas, e eu já não tanto, então a gente acabava assim, compensando um pouco nesses pontos. E eu sendo uma pessoa um pouco mais relaxada, que eu consigo ser liderado ou consigo liderar quando precisa, acho que eu encaixei muito bem com o Barão, né, que é uma pessoa com um caráter um pouco mais forte, digamos assim. Então, a dupla fechou muito bem. E ser treinado pelo Christian, obviamente, ele foi campeão mundial, ele sabe toda a parte técnica, ele sabe o que vai na competição, ele sabe toda a parte psicológica também, e ele trouxe uma experiência muito recente, né, tendo competido em 2011, a gente foi a primeira dupla dele, então ele tinha aquela coisa de competição muito recente, ele trouxe muito isso para o nosso treinamento. Várias vezes a gente competiu, inclusive contra o Christian, ou em programação, ou em montar algum componente, e sempre tinha esse aspecto de ser melhor que o Christian, porque ele já não está mais treinando e a gente é os próximos, então a gente quer ser melhor que ele. Era muito difícil ganhar dele, a gente ganhou poucas vezes, muito poucas vezes. Olha, sim. Como é bom ter uma referência perto, né? Uma referência, né? Então, muitas vezes, o Brasil carece disso, dessas referências, né? Dessas referências em vários aspectos, né? Daria para abrir aqui e falar de várias coisas, né? Eu lembro pro Nacional, né? Pro Nacional, teu pai tá te mandando um abraço aí, né? Outro. E eu lembro que pro Nacional eu fiz uma consultoria com vocês, né? Assim, foi algo rápido, não foi nada muito intenso, assim, vocês já estavam num nível super bom, e o que eu lembro é que a gente fez alguns ajustes de algumas coisas só, da sequência de prova, da sequência de ações ali na prova e tal, não foi nada muito complicado, enfim, né? Vocês já estavam pro Nacional prontos, né? Esse é um ponto, desculpa te interromper, esse é um ponto que a gente foi muito feliz em ter diversas pessoas com experiências diferentes, né? Então a gente teve o Christian como nosso treinador principal do dia a dia, mas sempre tinha o Maicon ali para dar algumas dicas pra gente, né? O Maicon, que foi o parceiro do Christian na competição, ele trabalhava no Senai, então ele estava sempre ali com a gente, observando, dando dicas, explicando mais sobre o robô. E teve as consultorias também contigo, que já é uma outra visão, né? Até a Cris observando a gente trabalhar, como a gente se comporta. Então, esses pequenos ajustes que a gente teve ao longo do treinamento, no final fazem uma diferença muito grande, né? A gente diz, ajusta isso aqui, ajusta isso ali. Pode mudar muito pouco, mas no processo como um todo, ele acaba ajudando muito e a gente consegue trazer os resultados por causa disso. Sim, é um meio ponto aqui, um meio ponto ali, né? Que no final faz uma grande diferença, né? Bom, depois do Nacional teve um desempate, né? Mesmo
com a diferença de pontos para o segundo lugar. O segundo lugar, só fazendo o registro aí, né, que né, foi o Amazonas, com 68,97. Em terceiro ficou Bahia e Ceará com 64, 77, 64, 58. Eu lembro que esse nacional de 2012, né, mudou o cenário das medalhas da mecatrônica, né? Embora o Rio Grande do Sul manteve, mas as outras medalhas mudou, né? Antes sempre ficava, né, São Paulo, Santa Catarina e tal, Minas Gerais, e mudou, foi para o norte e nordeste, né? Isso foi importante para a modalidade. E teve esse desempate, né? Depois com o pessoal do Amazonas. Me fala um pouquinho do que tu lembra desse desempate aí. Então, o nosso desempate foi em São Paulo, na sede da Festo, né? A prova, se eu não me engano, foi elaborada pelo Daniel Paula, que acabou sendo o nosso tradutor durante o Mundial, né? Acredito em parceria contigo. E foi uma prova bem difícil, né? Em que o robô foi muito utilizado com o processo de montagem da peça de cilindro, que é uma coisa que a gente treinou, né? Mas não é algo que a gente tinha muita expertise, digamos assim, né? E a gente acabou, né, tendo problemas com essa parte do processo, mas eu acho que o problema maior nosso do desempate não foi não saber fazer, o que tinha que ser feito foi um problema de estratégia, né, em que a gente ficou trabalhando em cima do problema, ao invés de achar um jeito de fazer o sistema rodar como um todo e só perder os pontos para aquele aspecto de montagem, né, em vez de fazer o robô montar a peça, ter um plano B onde o robô só passa a peça para frente, mas o sistema inteiro roda. Porque o que aconteceu com a gente foi que o sistema travou, né? A peça foi lá para o robô não fez o que tinha que fazer e o sistema travou. A gente acabou perdendo muito mais pontos por causa disso do que se a gente tivesse mandado a peça para frente sem fazer um pequeno processo que tinha que ser feito, né? E foi um grande aprendizado para a gente isso, né? Que se a gente estivesse numa situação parecida no futuro, onde a gente não consegue fazer alguma coisa funcionar, tem que achar uma solução B para testar o resto do sistema e garantir o máximo de pontos. A gente não precisa nunca ser perfeito numa competição para ganhar a competição, a gente só precisa ser melhor do que os outros e dar o nosso melhor, obviamente. Certo, sim. Com certeza esse aprendizado dessa prova e desse módulo, né, foi muito importante para o que veio depois, né, no Mundial, né. A gente vai chegar no Mundial daqui a pouco, né, lá no último módulo que foi de otimização, vamos contar uma historinha ali depois. E a gente só pôde fazer a escolha certa, tomar a decisão certa, né, da estratégia correta no momento do Mundial lá, de decidir a medalha de ouro ou não, né, porque teve o aprendizado antes, né, passou-se por isso antes. Exatamente. Né? Muito bem. Bom, depois do desempate, aí teve a preparação para o Mundial, né, para Leipzig, então. O que tu lembra dessa preparação, Toigo? Vamos ver. Então, assim como para o Nacional, foi uma preparação muito intensa, mas na minha visão, ela foi um pouco mais bem estruturada. Teve todo um planejamento do início de simulados que a gente ia fazer por mês, o que a gente ia fazer cada semana, quando que a gente ia revisar os simulados. Então, essa estrutura para o treinamento foi muito boa, né? E em cada simulado a gente focou em algumas coisas, alguns aspectos técnicos diferentes, né? Obviamente, quando a gente teve as informações que são geralmente lançadas 6 meses antes da competição, a gente teve um pouco mais de estrutura, né? Vai ter ou não vai ter robô, qual que é a estação inicial, etc. Mas foi uma preparação bem, bem intensa, obviamente, com bastante treinamento, alguns dias no final de semana também. E uma coisa que eu lembro muito é que em nenhum simulado a gente conseguiu fazer funcionar todas as tarefas. Em nenhum simulado. Dito e feito, foi isso na competição. Né? A gente não fez e no Mundial também não, né? E no Mundial também não, né? Exatamente. Esse era o nosso mal. Esse era o mal. Mas assim, nos simulados, eu fiz uma lista aqui, né? Vocês tinham um desempenho muito bom, né? Vocês fizeram, nos simulados de supervisão, tá? 90,8, 91,9, 92,2, tá? Então, muito, muito constante. E aí, no último que foi para classificar para ir, foi 89,15. Aí, como o nosso índice era 91, alguma coisa assim, eu tive que fazer um parecer, né? Acabei de abrir ele ali para ver. Eu fiz um parecer
digamos assim, carimbando, ó, estão aptos a representar o Brasil e tal, né? Eu nem sei se tu sabe disso, que teve esse Eu não parecer, sabia, né? na verdade. Não Pra ser bem sabia, é. sincero, não sabia. Tô falando para ti agora. É porque são coisas que acontecem nos bastidores, né? Que tem Sim, coisas que a gente fala para os competidores e tem coisas que a gente não fala, né? Então é melhor cada um se preocupar com com as suas certeza. coisas, né? Então, por exemplo, daqui a pouco eu digo, ó, gurizada, vocês não tão classificados, vou ter que fazer um parecer aqui e tal, e aí, sei lá, vai parecer que só porque eu fiz isso que vocês foram, e não é verdade, Sim, né? Então, é só sim. uma burocracia do processo, enfim, né? Uhum. Claro, eu não tinha dúvidas que vocês estavam prontos, né? Mas veja, 90, sempre na faixa 91, 92, né? E aí chegou no Mundial, vocês me fazem 93-14 lá, né? 93-14 e ganham só lá, né? Uhum. Mas vamos lá, vamos falar do Mundial agora. Toigo, o que Vamos tu falar do lembra Mundial. dos módulos? Como é que foi chegar na Alemanha lá, né? Então, foi minha primeira viagem internacional, né, para fora do Brasil, para começar. Então, ir para um país diferente, com uma língua que eu não entendia nada, né? Por sorte, o Barão Uhum, falava alemão, né? Então ele acabou sendo o sim. tradutor do time, digamos assim. Mas é sempre diferente, né? Uma comida diferente, até a água tem um gosto diferente, o café da manhã é estranho, o ar é Uhum, diferente. Eu lembro que nos primeiros, até, inclusive no primeiro, segundo dia de competição, eu não me sentia 100% ainda com o fuso horário, parecia que tinha algumas coisas estranhas no ar, eu me sentia tonto às vezes. Durante a competição, não, uhum, acho que por causa da adrenalina, enfim, mas acordar de manhã, chegar no hotel, é uma rotina difícil, né? E ainda por cima tem que competir num nível muito alto, né? Então, toda essa questão da viagem, por eu não ter feito uma viagem internacional ou ter treinado num outro país, eu senti bastante, né? Particularmente, eu senti bastante. E, obviamente, o uhum, tamanho da competição, todos os competidores de países diferentes, tu realmente sente que tu treinou esses um ano e meio, enfim, para estar lá naquele momento. E a pressão é uhum. muito, né? Esse é a grande dificuldade do mundial para mim foi a pressão, ah, né? E o peso que tem nos teus ombros, porque tem muita gente que, né? Não que dependa de ti, mas né, espera um resultado positivo. Tem bastante gente que investiu tempo, energia no nosso Uhum. treinamento, né? E a gente quer retribuir isso para as pessoas de uma forma positiva, né? Certo. E como eu tenho duas perguntas engatilhadas, né? E como fazer, mesmo sentindo toda essa pressão, né? Como fazer na hora do vamos ver para colocar em prática, né? Para colocar em prática tudo que foi treinado, né? Essa é uma pergunta. E para não perder a pergunta, né? Teu pai Uhum. mandou uma mensagem aqui para a gente que na casa de vocês acenderam muitas velas, né? Para Nossa Senhora de Caravaggio, que é a nossa padroeira aqui. Depois a gente foi a Caravaggio, a gente tinha feito a promessa, né, de ir e É voltar, isso se aí. viesse o ouro, né? E a gente foi e E a gente, voltou, né? A pé, né? Foram 30 e poucos quilômetros a pé. Fala um pouco, então, duas perguntas, né? Vamos retomar. Uhum. Como colocar em prática, mesmo tendo toda essa pressão, né? E como é que é o papel, né, dos pais aí, né, dando esse suporte todo nessa preparação, nessa trajetória toda, Toigo? Certo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como colocar em prática, né? No momento da Colocar em prova, o que prática eu e tentava... atingir um alto desempenho, né? Sim, sim. Tá? No momento da leitura da prova, então, o que a gente tentou fazer é o que a gente fazia exatamente no treinamento, né? Tentar seguir todo o processo do treinamento, porque o processo está ali, porque ele funciona, né? Então, todos os nossos checklists, todas as coisas que a gente não precisava lembrar, isso ajuda muito, porque tu consegue se concentrar no que tem que fazer na tarefa, né? Então, a preparação que vai por trás da competição, em fazer checklist, em saber como ler a prova, em saber no que focar na leitura da prova, cada um, né? O Barão mais e eu mais na parte mecânica, tudo isso ajuda muito. E fazer uma preparação mental, né? Que a gente acabou fazendo muitas vezes contigo e com a Cris, isso também ajuda muito, né? Antes da prova ter aquela visualizar, digamos assim, o que vai acontecer durante a prova e pelo menos para mim me ajudou muito.
Obviamente, eu acredito que uma outra coisa muito importante que sempre foi muito enfatizado durante o treinamento foi focar na tua tarefa. Não se preocupar com o que os outros estão fazendo ou em que estágio eles estão, focar na tua tarefa e fazer a tua tarefa funcionar. Porque é a única coisa que tu tem controle, né? Tu só tem controle sobre a tua tarefa, não sobre a tarefa dos outros. Então, se tu fizer bem feito, tu não depende dos outros errar, né? Claro, nem sempre isso acontece, mas focar só no que tu tem para fazer, com certeza ajuda muito. Sim, e saber como é que eu vou dizer, que depende só de ti, né? Ou seja, focar no que depende só de ti, né? Porque o que está na mão dos outros não depende. Então, gastar energia com isso não é inteligente, digamos assim, né? Muito bem. E a questão do suporte da família aí, Toy? Então, meus pais, inclusive os pais do Barão, sempre apoiaram muito a nós dois, né? Tanto financeiramente como moralmente, digamos assim. E durante as competições, tanto eu como ele, a gente preferiu não ter contato com a família, não ter contato externo. E isso com certeza ajudou muito, né? Para focar só na competição. A gente ia pro hotel, a gente mentalizava o que tinha que fazer no dia seguinte, o que a gente tinha que arrumar no dia anterior, se tinha alguma coisa, e se preocupava só em descansar e só com a competição, né? Eu nem é até um pouco feio dizer isso, mas eu nem pensei nos meus pais durante a semana da competição, né? Eu estava lá só para competir e era com isso que eu me importava. Eu lembro que no Nacional, eu e o Barão, a gente era os homens da caverna, porque a gente não saía do quarto só para pensar e mentalizar o dia seguinte. E acho que esse comportamento ajuda muito, mas com certeza os pais estando do lado, né, dando suporte, isso com certeza é muito importante. Esse procedimento, né, essa postura de vocês de ficar na caverna que nem tu falou, né, isso foi combinado anteriormente entre vocês, sim. Com a família, foi tudo acordado, né, não foi, vamos fazer assim né, então conta Exatamente. Pra gente esse detalhezinho aí. Não, isso na verdade veio do Christian, né, e vocês também, né, botaram como normas, vocês vão para competição para competir. E essa sempre foi a minha mentalidade. Eu não estou indo treinar 8 horas por dia no Senai para chegar na competição e me distrair com coisas que não tem nada a ver com competição, né? Eu fui lá para competir, não para passear, fui para ficar conhecer os competidores, eu fui para competir. E esse foi o meu objetivo, né? Eu acho que é muito clara a diferença entre o competidor que está concentrado e o competidor que não está concentrado. O resultado final sempre mostra isso, né? Todos os competidores que foram para o Mundial em que não tinham um perfil né, de concentração, de foco, acabaram não se dando muito bem. E, né, isso que é a experiência de pessoas que já foram para o Mundial, né, que relatam. Então, sim. Não tem por que não fazer isso. Certo. Eu tenho umas perguntas para fazer do Mundial mesmo, né? Mas deixa eu... A Cris antes comentou ali que foi primeiro ouro dela, que ela fez a parte comportamental com vocês, né? E ela utilizou o processo de coaching, né? A primeira vez que ela usou, né? Enfim, e conta pra gente, né? Qual foi a tua visão sobre esse processo, né? Se se ajudou, se não ajudou, enfim, como é que tu visualizou esse processo essa ferramenta, né, de desenvolvimento pessoal aí? Então, grande parte das atividades que a gente fez durante essa ferramenta foi para deixar o nosso objetivo muito claro. Então, qual que é o objetivo de vocês no Mundial? Né? O nosso objetivo era vir com um ouro. Então, a gente acabou definindo passos, né, para o que a gente ia fazer para chegar no ouro, né, e definir algumas estratégias do que a gente ia fazer durante o treinamento, durante a competição. E essas estratégias acabaram ajudando a guiar a gente, né, para realmente focalizar no nosso objetivo e visualizar que é possível. Era possível, sim, conseguir a medalha, conquistar a medalha. E isso definitivamente ajudou muito a gente na parte psicológica, que nem eu falei antes, de visualizar a tarefa antes, de chegar com concentração, de respirar fundo. Todas essas estratégias foi passado para a gente durante as sessões de coaching.
Uhum. E o missão dada, missão cumprida aí, como é que foi esse acordo aí? Conta pra gente aí. Então, durante essas sessões foi definido que a nossa missão, né, era ir para o Mundial e trazer o ouro para casa, né? E acho que só o jeito que a gente coloca essa frase acaba fazendo que a competição tenha mais sentido, tenha um pouco mais de foco, um pouco mais de direção, né? E acredito que essa estratégia ainda está sendo implementada, né, para o time inteiro do Brasil, de tão certo que deu. Uhum. Sim. O Jader Lucas acabou de entrar na live, vamos dar um oi para ele. E o Jader Lucas, ele filmou, né? Ele foi nosso competidor do Brasil, da modalidade 2, de Minas Gerais. E ele filmou, né? Filmou vocês no último módulo ali, no módulo de otimização, né? Conta pra gente como é que foi esse último módulo de prova aí, Toico. Então, foi um módulo tenso, porque até então, né, a gente estava praticamente empatado ali nos primeiros lugares, um pouquinho atrás do primeiro, eu diria. A gente não estava estava mais ou menos um ponto atrás do Japão. A gente não estava ainda com a medalha de ouro, e a nossa obrigação naquela tarefa era fazer a tarefa funcionar, né? E a gente tinha que garantir, possivelmente, os pontos de área e de tempo de ciclo, né, para poder fazer esse gap de um ponto com o Japão e, de repente, se empatar com eles, né? E durante o módulo de otimização, foi um módulo rápido, eu não lembro se foi 1h30 ou 2 horas. 2 horas. 2 horas. 2 horas. Mas a gente estava tentando otimizar o máximo possível, e o grande gargalo na tarefa era o robô, porque a gente não tinha muito controle sobre o robô, a velocidade do robô, o programa do robô, não tinha muito como otimizar o robô. E a gente tentou fazer um sistema em que as peças rodavam uma peça em cada estação, simultaneamente, e acaba sendo difícil de programar isso no CLP, né, com o tempo correndo ali. Fora isso, tinha que instalar os sensores de fluxo, né, para medir o ar, e tentar baixar ao máximo o tempo de ciclo. E durante essa tarefa, eu lembro que chegou ali em 1h30, não estava funcionando, não ia para frente, né? Mas a gente tinha o nosso plano B. Não estava funcionando como vocês queriam, mas uma parte estava funcionando, né? Exato. Funcionava, mas chegava na última peça e a última peça não ia. Algum problema de programação, porque acabava sendo um programa complexo para fazer. Funcionava, mas não estava 100%. A gente não ia ganhar os tempos de ponto com aquele programa. E uma das estratégias que a gente acabou implementando durante o nosso treinamento foi de ter um plano B para otimização, algo que funciona um pouco mais devagar, né, com obviamente os fluxos dos cilindros mais rápidos, etc., os temporizadores diminuídos, mas que funciona, né? Não é o melhor programa, mas funciona, né, para garantir os pontos. E eu lembro que a gente teve que voltar atrás, foi exatamente o que aconteceu no Mundial. E se a gente não tivesse feito isso, a gente não teria ganho a medalha, né? Então, voltar atrás e fazer o sistema funcionar foi o importante para a gente. E seguir o procedimento, né? Porque a gente tinha combinado isso, o tempo era 1h40, né? 1h40, se não estivesse funcionando aquela última versão, voltava na versão anterior. E aí, eu vou contar a minha história, né? O meu lado da história, né? E vocês já tinham tido problemas de otimização por duas vezes. Uma, justamente no desempate, tu contou antes, e num simulado também tiveram, porque ficaram teimando, e terminou as 2 horas e estava funcionando menos do que na etapa anterior. Então a gente já tinha tido o histórico disso, né? E aí eu lembro que eu estava lá no canto, assim, cronometrando lá 3 equipes, né? Inclusive o Japão. E aí eu virei a esquina, vim, e aí eu não podia falar com vocês, né? Porque é contra as regras. Mas eu lembro que eu digo, o que eu vou fazer para eles verem que eu tô, né, querendo que eles voltem? Aí eu digo, é a questão da corporal, né? A conversa corporal. Eu sei que eu fiquei de braço cruzado, assim, ó, e olhando sério, e olhando pro Barão mais, né? Porque ele que era o programador ali. E aí teve uma hora que ele me viu, assim, aí ele entendeu. Eu não falei nada, eu fiquei quieto. Mas, gente, um monte de gente me olhando também, eu só, né, quieto ali, assim, com a cara de... E aí ele viu, assim, me olhou, eu vi que ele me viu, né? E aí ele disse pra ti,
vamos fazer só mais esse teste, que aí já faltavam 17 minutos, ou seja, ele demorou 3 minutos para ver. Vamos fazer só esse teste. E aí vocês fizeram o teste, e aí ele disse, não, vamos voltar. Aí quando ele falou, vamos voltar, aí eu digo, opa, tá tudo certo. Aí eu voltei lá para o meu lugar, e aí vocês testaram, e na hora da avaliação funcionou, né? E aí quando eu abracei vocês ali e tal... Bem dessa tarefa. Sim, quando eu abracei vocês ali e tal, né, abracei vocês ali, eu disse, vocês tomaram a decisão mais importante, ou mais sábia da vida de vocês, né? Lembra dessas palavras? Com certeza. E aí... boina jogada para cima. Isso, da boina, porque tinha que estar com a boina agora. A boina, em 2011, eu não pude comemorar, a gente não pôde comemorar em 2011 porque a gente achava que era prata, né? Claro, prata a gente tem que comemorar também, mas enfim... A gente não sabia, e a gente soube que era ouro em 2011 só na cerimônia, lá na hora, né? E aí ali em 2013, não. Em 2013 fazia funcionar, eu sabia que a gente era ouro. Ainda mais que o Japão teve problema, o Japão não pegou nem medalha, né? Pegou sexto ou sétimo e foi de chorar com os caras ali. Eu lembro muito bem chorar ali, a avaliação deles meio de lado. Eu lembro que o magazine de tampas estava um pouquinho rápido demais. E a tampa estava de cabeça para baixo. E a tampa virou 2 vezes, né? De cabeça para baixo. Exatamente. Né? E aí não tem o que fazer, né? E essa tarefa eu lembro muito bem. Eu lembro de te ver caminhando para lá e para cá, estava tenso. E daí eu pensei, Ademir, relaxa que nós temos o plano B. Tudo certo, vai dar certo. De certa isso forma, aí, né? Estava relativamente tranquila, né? A gente sabia que tinha algo funcionando, eu testei um monte, então estava sob controle. Sim. Me conta, vou voltar um pouquinho no tempo ali, me conta sobre aquela foto da ambientação lá, cara. O que tu lembra dessa foto aí? Lembra disso ou não? Foto da ambientação. Não lembra disso? Qual delas? Segurando o painel? Então, na ambientação, o pessoal chamou as equipes para tirar foto com o robô lá. Certo. Né? Isso. E aí a gente tirou a foto. Vocês me chamaram lá, a gente foi lá, tirou a foto rapidinho e aí saiu fora. É que tu não sabe essa história da foto. Cara, tu chegou a ver a foto de todas as equipes depois? Não. Não? Pois é, cara. Deixa eu te contar um negócio que tu não sabe. Um tempo depois eu recebi aí que tá. Um tempo depois eu recebi as fotos todas de todas as equipes, né? O Michael Lin lá, o pessoal da festa disponibilizou as fotos. E quando eu fui abrir as fotos, que eu fui olhando equipe por equipe, cara, quando eu vi aquele negócio foi fantástico, cara. A única equipe que tá todo mundo junto, abraçado, assim, e tal, é a equipe do Brasil. Mas nenhuma outra equipe tá unida, assim. Tá todo mundo separado e tal. Assim, corporalmente falando, a equipe mais unida é o Brasil. Já estava na cara quem ia ser campeão. Estava na cara já. Né? E isso era tão natural pra gente. Você lembra que todo simulado a gente reunia lá e abraçava. Tanto é que na hora que me chamaram, o Paula já estava lá, né? E aí eu cheguei lá, pessoal, eu nem me liguei que era para tirar foto com o robô, sabe? O robô ficou do lado ali, o robô tá assim, nós 4 ali, o robô do lado lá, nem... Nossa, então aquilo ali já mostrava, né, a nossa união, né, a união da equipe do Brasil, né. Com certeza, eu acho que isso acaba ajudando muito, eu até noto a diferença entre os brasileiros em geral e o pessoal aqui do Canadá, que é um pouco mais distante, não tem essa união, essa amizade que a gente tem de se aproximar e se abraçar, enfim. E isso bastante, porque tu tem uma sensação de estar num time, de fazer parte de um time que todo mundo tem que contribuir para chegar no resultado, né? E esse afeto dos teus companheiros de equipe, isso ajuda muito durante a competição, com certeza. Sim. Toigo, depois do Mundial, né? Então vocês foram campeões mundiais lá, fizeram 93-14, em 2011 a gente tinha sido junto com o Japão, né? Ali foi sozinho, né? O Brasil foi sozinho, bicampeão mundial. Só para registrar aqui, a Noruega e Taiwan ficaram em segundo e a Alemanha ficou em terceiro, né?
Aí depois tu voltou, ficou um tempo no Brasil e depois foi para o Canadá, né? Isso aí. E aí, pô, tu ajudou a treinar a equipe do Canadá para Abu Dhabi em 2017, né? Que foi medalhista de bronze. O histórico do Canadá, ele começou na Mecatrônica, começou antes do Brasil. O Canadá que participou pela primeira vez em 93, tá? Quando teve a primeira competição valendo, né? E foi a melhor. E assim, só que o Canadá nunca teve um resultado bom. Teve 4 diplomas de excelência, né? Teve um 11º lugar em 99 em Montreal. Teve um 12º em 2005 e 2011. Teve um 13º em 2003. Tudo com diploma de excelência. Depois teve um 9º lugar em 97, só que de 14 equipes, não pegou nem diploma. E ficou ou em 5º ou em 6º em 93, só que só tinha 6 equipes. Enfim, né? Agora a pergunta é, o que aconteceu para mudar a chave do Canadá, né? E qual foi a tua contribuição nisso, nessa mudança de chave aí? O que aconteceu lá? Conta pra gente aí. Então, quando eu cheguei aqui, né, ou quando eu fui contratado, digamos assim, para treinar a equipe, eu fiz uma semana só de tarefas com eles, só para ver como é que eles se comportavam, como é que eles se comunicavam, se eles tinham algum tipo de processo, como é que eles eram tecnicamente, se eles sabiam o que estavam fazendo, se eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eu não conhecia a equipe, né? E eu tinha só 6 meses para treinar eles até o Mundial. Então foi um tempo muito curto que eu passei com eles. Tá, a equipe já era a equipe que foi pro Mundial, já era o Avery e o Theodore. Isso, tá. Exatamente. E eles eram da tua universidade, ou não? Isso. Eles eram de outra escola? Era da mesma escola que eu estava estudando, né? Eles tinham se formado já nessa escola e eles estavam só treinando para competição, né? Então, eles tinham um acordo com a indústria onde eles iam trabalhar 2 a 3 dias da semana e treinavam outros 2 dias, né? Mas eles estavam treinando há mais ou menos 4 anos, porque o processo aqui é bem diferente, né? Não é um treinamento focado que nem a gente. Eles treinam algumas horas por dia, alguns dias eles não treinam, né? E nesses últimos 6 meses, né, de treinamento, eu falei, não vai dar certo. Se vocês querem ter uma medalha, a gente vai ter que se puxar um pouco mais nesses últimos 6 meses, né? Então, eles acabam treinando daí sim 5 vezes por semana. Essa foi a primeira mudança, que foi muito importante. Não adianta. E de energia, né? Então, um dos primeiros passos foi mudar a rotina deles. Então, vem treinar e depois vai para casa, ou vai para academia, ou faz alguma coisa que não tem tempo de exaustão mental, digamos assim, né? E vem para o treinamento descansados. Isso acabou ajudando bastante. Mas, tecnicamente falando, o que eu notei deles é que eles não tinham processo nenhum de tarefa. Eles liam uma tarefa de qualquer jeito. Eles faziam a tarefa se comunicando muito pouco entre si. O plano da tarefa era definido durante a tarefa, não tinha nenhum sistema de checklists, eles não verificavam a tarefa 2 vezes, né, cada aspecto, I/O, a programação. Não tinha o cross-checking, né? O cross-checking não tinha. Exatamente. Então eles não tinham processo nenhum, né? E com certeza eu tocava achando muitos erros na hora da avaliação. Eles eram muito bons tecnicamente, né? Não tinha nenhuma tarefa que eu dava para eles que eles não conseguiriam fazer. Mas eles eram um pouco mais lentos, eles não tinham aquele foco, aquele senso de competição, digamos assim. E isso foi basicamente a minha contribuição, não foi algo que eles não sabiam fazer, era só a parte de processo, realmente. E isso mudou completamente o jeito que a equipe canadense está treinando. Exatamente. Certo. Ok, cara, e aí os caras chegaram lá e, pô, ganharam o bronze, né, com 80, a nota deles foi 86,49, né, foram medalhistas de bronze, eles fizeram 730 pontos na escala do World Skills e foram Best of Nation, inclusive, né. Foi a única medalha da América do Norte, inclusive, não só do Canadá. Certo. Pô, que fantástico, hein? Deixa eu aproveitar aqui e dar um oi aí pro Miguel. O Miguel foi competidor aí de mecatrônica da Colômbia. Eu só não estou me lembrando exatamente se foi 2013. Acho que foi 2013 ou 2015 que ele competiu, mas acho que foi 2013, cara.
deixa eu lembrar. O pessoal do Canadá, o Avery e o Theodore, eu lembro deles lá, né? Eles na etapa anterior à otimização, né? Eles tinham que substituir o Magazine. Eles não mexeram no Magazine. Foi uma das únicas equipes que não mexeu no Magazine, né? Justamente, então, e aí eu percebi que eles eram bem estratégicos, assim, né? Ou seja, vamos garantir aqui o funcionamento, né, e tal. Na otimização também eles não mexeram no layout, né? E foi importante para ter vindo o resultado, Sim. né? Sim. Foi uma coisa que, assim como foi enfatizado para gente durante o treinamento, foi algo que eu enfatizei para eles. A prioridade de vocês é fazer o sistema funcionar e garantir o máximo de pontos que vocês conseguem, né? E eles estavam vindo da tarefa 4, uma tarefa que eles tiveram problemas, né? E que o foco era consertar esses problemas antes de fazer qualquer coisa. Então, eu não consegui me comunicar com eles, né? Logo antes da tarefa, não sabia o que ia ser a tarefa. E eles, felizmente, tomaram a estratégia certa, que foi de não trocar o Magazine, né? Perderam alguns pontos ali, mas muito menos pontos que eles iriam perder se eles tivessem tentado trocar. Até porque eles terminaram a tarefa no limite do tempo, né? Sim, pois é. Então, se eles tivessem trocado, não ia dar tempo. O Brasil, por exemplo, trocou o Magazine, parecia algo simples, né? Mas, cara, a gente entregou faltando poucos segundos, faltando menos de 20 segundos. Foi assim, no limite, quase não funcionou, um cabo ficou meio esticado lá e tal, ainda perdemos uma prática, mas tudo funcionou, só que o tempo, o pontos por tempo foi quase zero, foi 1/10, né? Sim. Ou seja, se eles não tivessem trocado, teria sido a gente não teria passado sufoco, né? Digamos assim, né? Exatamente. Eu lembro que o Brasil ele teve um desempenho melhor, né, do que o Canadá durante a prova. Ele veio de uma tarefa 4 melhor do que a do Canadá e, né, tomaram a decisão certa de trocar o Magazine, obviamente, né? Eles tinham a capacidade de trocar, mas, né, felizmente deu tudo certo. Sim. Aquela nossa tarefa 4 era para a gente ter gabaritado ela. A gente entregou, né, bem na frente dos outros, só que aí não testaram tão bem como deveriam e aí não funcionou, né? Aquilo ali, a gente podia ter ganho sozinho, na verdade. Podia ter ganho sozinho. Mas ainda bem, né? Quer dizer, a gente continuou com o ouro, porque se o Brasil ganha sozinho, vocês não ganham o bronze, entendeu? Ia dar 1 ouro e 3 prata. E aí não dava o bronze lá, né? Então, o Papai do Céu sabe o que faz ali, meu. Me diz uma coisa, e aí depois teve a segunda equipe que tu ajudou a treinar, né? Que foi para Kazan, né? Como é que foi a preparação para Kazan? Como é que foi Kazan lá, essa experiência para ti lá? Então, para Kazan eu tive já muito mais tempo com a dupla, né? Para preparar eles. Desafios diferentes com eles. Em questões de a dupla fechar, né? E, enfim, trabalhar bem juntos. Foi completamente diferente da experiência que eu tive com a outra dupla. Mas, tecnicamente, também eles eram muito bons, né? Eles eram rápidos, eles sabiam o que precisava ser feito. Tiveram um resultado bom em Kazan. Eles pegaram 6º lugar, né? Sexto empates, né? Então eles tiveram um desempenho muito bom e foi por muito pouco que eles não pegaram uma medalha, né? E em Kazan foi uma experiência muito, muito diferente. Acredito pelo fato de ser a Rússia, né? É tudo muito diferente, uma cultura muito diferente. Eu senti bastante como expert, mas os meus competidores eles estão um pouco mais habituados com essa cultura. Um deles tem origem polonesa e o outro é ucraniano. Então, um deles inclusive falava a língua, né? Então, para eles não foi um grande choque, digamos assim. E acredito que eles tiveram um resultado muito, muito positivo. Não era o que a gente queria, mas é o que é no final, né? Sim, estava caminhando para um bronze de novo, né? E estava caminhando para um bronze de novo, junto com a gente quase ali. Só que aí teve uma tarefinha lá que deu um errinho, né? E muito pequeno, né? A gente sabe que a mecânica é um errinho muito pequeno para uma perda de pontos muito grande, né? Eu não sei que nota eles ficaram lá, Toigo.
Eu não vou me Que lembrar nota eles agora fecharam? exatamente a nota. Que tu Foi ficou de me 80 e mandar pouco. as fichas, tu não me mandou, né? A gente ficou com Eu, 92,08. Eu acho que eles ficaram com os 88, assim, foi nessa mais ou menos, faixa, eu foi acho. 80 e pouquinho, 87, 86, alguma coisa assim que eles pegaram. É. Aham, certo. Eu não me Pois é. recordo bem qual foi o erro que deu grandes problemas para eles. Sim, é que essa parte a nossa mente ela quer deletar, né? Essa parte É. psicologicamente é difícil, né? Tem uma cena que não me sai da minha cabeça, assim. E eu não tirei a foto porque eu digo, não, essa cena não merece registro fotográfico. Mas tu tava assim do lado de fora, né? No corredor, sentado, escorado, no chão, sentado, escorado na, na, na parede, assim, não na parede, não numa Uhum. parede, na parede na divisória, né? Na divisória da modalidade ali. E pro lado de dentro era o posto de trabalho do Canadá. Tu estava sentado ali falando no telefone, né, com alguém e dizendo que eu não lembro das palavras, enfim, né, mas tu estava dizendo, ó, deu problema e tal, papapá. E tua cara tava assim É, de arrasado, digamos assim, né? Eu lembro eu de lembro ver que isso, eu fiquei, né, não cheguei ali na hora, fiquei quieto e tal, não tirei a foto porque, né? eu Mas lembro eu lembro que disso, né? Essa cena me. um dos grandes problemas que a gente acabou tendo com a prova foi de interpretação. Eles acharam que era uma coisa e era outra. Eles acabaram codando daquele Uhum. jeito e para eles estava certo o programa. Para eles estava ok, estava funcionando, estava tudo certo. Sim, sim. Só que não era o que estava sendo esperado, né? E acabou que eles perderam os pontos que eles achavam que eles iam ganhar. E é uma Uhum. situação muito ruim, porque não é a tua capacidade técnica que foi o problema, foi uma interpretação de uma linha da prova que não Sim. foi o que Porque estava esse sendo tipo de pedido. coisa tu erra com convicção, né? Tu erra com Exato, convicção. Eu lembro o que foi, exato. porque tinha a estação de 3 magazines e a estação que tinha um magazine, a handling. E numa delas, tu tinha que dar o start. E acho que Uhum. na estação de handling tinha que dar o start. E na de 3 magazines não tinha que dar start. Ou vice-versa. E eles É, fizeram, tipo, tem que dar start toda vez. E aí uma delas tinha que é, voltar e alimentar foi direto. exatamente E aí parou e eles tinham, não, mas tem que voltar, não, tem que dar né? Tinha que voltar Foi automático e eles exatamente isso. intertravaram porque tinha que dar o start. Então foi Foi isso aí. exatamente isso. Eles rodaram uma peça no Caramba. sistema que funcionava 100% e aí não deu mais para rodar porque não podia apertar o start. Então, Isso. E aí perderam muito ponto, né? abalou muito porque Sim. tu tem o sistema funcionando e, né, bate aquele desespero na hora. Eu ainda lembro a reação dos competidores quando isso aconteceu. O Uhum. programador, principalmente, ele sabia, não vai funcionar sem dar o start. Sem E dar não o tem o que start, fazer. isso aí. Beleza. Torigo, a gente tem mais 5 minutinhos, né? A gente não precisa encerrar, claro, eu vou ter que encerrar de qualquer maneira para poder Sim. salvar, mas a gente pode voltar depois, tá? A gente pode voltar depois para conversar mais aqui, não precisamos encerrar tudo agora. Olha só, até me fugiu a pergunta aqui, né? Ah, sim, então questão de interpretação, né? Tu tá Uhum. sabendo das propostas para EuroSkills, que é de usar fluxograma na descrição da prova? Interessante, não sabia. Não sabia? Então estou te dando Não a sabia. informação ao vivo e a cores aqui. Então o que aconteceu, tá? O Michael Lin, né, que é o manager, colocou no fórum do WorldSkills, né, informações para GRAS, que seria em setembro. Então 6 meses antes Uhum. ele postou. 6 meses antes foi março, se eu não me engano. E ele botou em anexo lá das informações um fluxograma da estação de 3 magazines, inclusive, e dizendo que vai ter isso na Euro, né? E, claro, só que ele errou o fórum, ele tinha que ter escolhido o fórum da Euro, né? E escolheu o fórum do WorldSkills. Não sei se propositadamente ou não, mas a intenção é usar fluxograma, então, né? Uhum. Mas assim, na Euro não tem nenhuma discussão lá ainda, nem nada, né? Então eu conversei com o pessoal da Rússia semana passada, né? Então não tem nenhuma discussão, nada, então
tá em aberto, digamos, isso aí, né? Então a gente não Pois sabe o é, que isso que foi vai... sempre foi um grande problema de todas as competições, né? A parte de interpretação e tradução de provas, né? Eu lembro que, Sim, inclusive, nessa competição, teve alguns atritos com tradutor, em Kazan teve atritos com tradutor, eu lembro que teve muitos problemas de interpretação, times que ficaram parados por praticamente um dia, né? Sem isso no, fazer a no tarefa. nacional de vocês, no nacional de Não, vocês. no Mundial de Kazan, eu lembro que Ah, acho que acredito que foi a Coreia ou o Japão que ficou parado por meio dia, né, por questões de avaliação e tradução e etc. E sim. acho que é hora de eles mudarem para um sistema que fique um pouco mais claro, né, o que tem que acontecer para todo mundo na situação. Uhum, certo. Vamos dar um oi pro Christian que está entrando aí, né? Grande Christian. Tá entrando o Christian aí. Vamos fazer o seguinte, Toigo, um abraço aí pro Christian. Vamos encerrar essa, depois a gente abre outra e aí abre para Beleza, perguntas, para o pessoal mandar perguntas para a gente e tal. show de bola. Pode Tranquilo. ser? Vamos nessa, tio. Beleza, temos mais uns Show de bola. minutinhos aí, então. E justamente essa preocupação, né, com essa parte da interpretação e tal, tá? O que a gente fez aqui, tá, Maurício? Eu passei essa parte do fluxograma pro pessoal dos estados, né? Eles já estão... Porque tava naquela, né? Putz, será que eu já uso isso no nacional ou deixo para só depois da Euro lá para ver se vai sair ou não e tal, né? Então a gente já Uhum. começou a usar antes, né? E tal, e tem experiências boas e experiências não tão boas, tá? A gente ainda não tem um... Porque imagina só, por exemplo, CIS, tá? Aí tu vai botar no CIS, como é que tu vai botar o fluxograma no CIS? Uhum. O CIS é só escrito. Não dá para botar os códigozinhos lá. Aí tu tem que, Sim. na folha do fluxograma, identificar os grupos ali, identificar com letras e números. Aí vai letras e números para lá. Tipo, a lógica 1, Uhum. lógica 2, lógica... Aí lá na ficha de avaliação, que é que o avaliador fica na mão para avaliar, tá lá, lógica 1, lógica 2. Tá bom, o que é essa lógica? É esse fluxograma. Aí, esse fluxograma... Pô, então pode ser que Né? seja um tiro no pé, tá? Pode ser que seja um tiro no E pé. os experts estão cansados na hora de, no final da competição, entrar todos os dados no sistema. Inclusive, quando eu te mandar as folhas de avaliação, eu acredito que tem um erro na nossa, Hum, mas eu vou deixar para tu conferir que a gente não ganhou os pontos na otimização de ar, se eu não me engano. Apesar de ter feito tudo sério? funcionar com o peso, tudo certo. Mas eu posso estar errado, né? Porque Tá. eu olhando para a folha de avaliação, deveria ter ganho os pontos. Sim, a não Ah, ser que foi o maior consumo de ar, né? exato, A exato. não ser Eu acho esse. improvável, mas pode ter acontecido, né? É uma das Sim. possibilidades. Uhum. Mas Sim. é complicado conseguir conciliar o sistema de avaliação com interpretação, com o CIS. É uma tarefa bem complicada de Sim. se fazer. Sim. Quer ver, ó, por exemplo, em Abu Dhabi, tu pode ver lá. Em Abu Dhabi, teve várias equipes que ganharam os pontos por mudança de layout sem ter mudado. Inclusive, Inclusive a inclusive o nossa. Canadá. Inclusive o Canadá. O Canadá ganhou, a Colômbia ganhou, vários países ganharam. E os únicos que, Sim, que mexeram no layout foi Brasil e Japão. Tá? Então, esse ficou lembrado também. ali o nossa, né? Bom, enfim. É. Cara, quais são as perspectivas para futuro aí, meu querido? Então, eu tô um pouquinho mais desconectado do treinamento agora, pelo fato de eu ter mudado de posição dentro da faculdade, né? Eu tô ainda Uhum. envolvido com o treinamento, mas agora tá numa fase bem complicada devido à pandemia, enfim, tá todo mundo Pandemia em e casa, tal. não tem nenhum Sim. aluno na faculdade. Então, a gente está mantendo o treinamento agora em casa, né? Com a dupla nova. Porém, não é a mesma coisa, né, do que está na faculdade, com todo o equipamento disponível, né? Sim. E, além disso, a gente perdeu nossa competição estadual e nacional, né, pelo fato da pandemia, a competição foi cancelada, né? E, Tá. a princípio, a próxima competição agora, que vai qualificar a equipe, vai ser ano que vem, em maio. Então, a gente vai acabar Só sabendo em, só em alguns maio meses lá. antes do Mundial, né? Então, vai ser bem Sim. complicado fazer um treinamento que ah, consiga
treinar os alunos pro provincial e pro nacional, que é uma competição totalmente diferente e desconectada do mundial. Pois é, então, eu ia dizer para ti, talvez o caminho seja aproveitar isso e o nacional, o provincial, que vocês chamam, né? O estadual, que é o província, né? E o nacional, fazer alinhado ao mundial. Se fizer o máximo alinhado possível, é melhor. Se fizer desalinhado, aí fica muito difícil. Esse é um grande problema que eu notei aqui, que a nível estadual e nacional, as equipes acabam sendo muito fracas e a competição em si é muito desconectada do mundial. A competição provincial aqui é um dia e a nacional são 2 dias. Então fica complicado fazer uma tarefa difícil, né? Sim, a amostragem fica muito ruim, né? Fica muito ruim. Exato. Se tu errar em um dia, tu praticamente, né? Tu tá fora, tu não consegue se recuperar e muitas vezes tu perde equipes boas, né? Exato. E o nível da prova de nacional mundial é muito baixo. Então, mesmo equipes que estão fracas, tecnicamente falando, conseguem executar a prova e podem acabar se classificando para o mundial, né? Então, esse é um outro grande problema que eu vejo com a estrutura de competição aqui do Canadá. Sim. Bom, faz o seguinte, me contrata aí, eu consultoria, eu vou lá, elaboro a prova, né? Vamos para cima, né? Uma ideia. Tô à disposição aí, cara, só me chamar aí, não tem problema. Tá? Muito bem, estamos conversando com o Maurício Toigo, campeão mundial de mecatrônica em 2013 em Leipzig. Ganhou tudo, né? Ganhou na estadual, nacional, melhor da nação naquele nacional, ganhou o mundial. O que faltou nessa trajetória aí, Toigo? Olha, eu diria que não faltou nada. Foi do melhor jeito que poderia ser. A gente conseguiu, a nossa equipe conseguiu executar todos os objetivos que a gente tinha e trazer o resultado para casa, e isso que importa pra gente. Foi 1 ano e meio de muita relação, muito treinamento, muito aprendizado e foi muito bom trazer esse resultado para casa. Muito, muito bom. Certo. Já mostrou a medalhinha de Leipzig ou não? Não mostrei. Olha aqui. Essa não, né? Opa, essa é a de Leipzig. Olha ali, ó. Caramba. Vira ela aí. Bah. Que fantástico, hein? Que fantástico. Minha favorita. Lindona essa medalha. O que tu teria para dizer, né, para o pessoal do Brasil aqui que tá com pandemia ainda, né? Ou seja, a gente também está com a mesma situação de vocês, treinando em casa, né? Alguns estão começando a voltar para as suas escolas, outros ainda não, depende do estado, né? O nosso nacional, que seria agora em julho, né? Acabou que vai ser só em novembro, né? Vai ser em novembro. Enfim, o que tu teria para dizer para esse pessoal que está se preparando, né, para representar o seu estado no nacional e com vistas a ir para Xangai ano que vem? Então, em primeiro lugar, sempre acreditar que é possível, né? Isso ajuda muito a acreditar que é possível e que com bastante trabalho, com bastante treinamento, dá para chegar lá. Acho que esse é o primeiro ponto. E agora mesmo com a pandemia, com tendo que ficar em casa, de repente usar esse tempo para desenvolver estratégias, ler documentação, fazer toda essa parte que dá para ser feita em casa, não desistir do treinamento, né? E manter o foco, isso é muito importante, manter o foco no treinamento, manter o foco no objetivo, que dá para chegar lá sim, com certeza. Tá bom, meu querido. Cara, muito, muito obrigado, né, pela tua disponibilidade aí, né? Não é toda hora que a gente tá conversando aí com um campeão mundial e eu encho a boca para falar disso, né? E foi muito orgulho poder estar trabalhando contigo, né? E, claro, tinha toda uma equipe por trás, né, aí, né? O Christian, que tá vendo aí, fazia o dia a dia e realmente essa é a parte mais dura, né, do treinamento, é o dia a dia, né? Eu fiz só uma partezinha assim, que foi as supervisões e tá olhando, tipo assim, aquilo que tu fez com a tua primeira dupla ali, né? Que era ver essa parte dos procedimentos e tal, né? Ver se tá tudo encaixadinho, né? Enfim. Então, um orgulho muito grande, tá? E chegou o momento, né, Toigo, que
eu lembro que eu estava no aeroporto, né, indo para Brasília, porque aí o treinamento de 2017 foi em Brasília, que aí eu soube que tu estava treinando o pessoal do Canadá, né? Porque eu não fiquei sabendo por outros, assim, né? Tu não me avisou, Ademir, tô treinando o pessoal aqui, né? E aí, naquele mesmo instante, para ter uma ideia, né, eu vou deixar registrado aqui, então eu estava indo para Brasília, tu estavas no Canadá, treinando aqui do Canadá. O Christian, né, que está vendo a gente aí, estava nos Emirados, né, estava treinando a equipe dos Emirados. E o Gaspari, que também está vendo a gente aí, naquela semana, estava lá na Rússia, fazendo o treinamento da equipe da Rússia. Então, imagina, a gente estava com quatro treinadores aqui de Caxias treinando equipes para o mesmo Mundial, né? Olha que momento ímpar, né, meu querido? Isso para ver a força da equipe brasileira e o reconhecimento que, pelo menos na área da mecatrônica, a gente tem lá fora, né? É sempre muito bem falado da equipe do Brasil, inclusive a pessoa que me contratou aqui do Canadá estava no nosso nacional participando do Américas, que foi junto, né? Inclusive eu tenho uma foto com ele no nacional, sem saber quem que era. Eu não tinha nem ideia de quem que ele era. Eu sabia que era da equipe do Canadá. Sim, porque aquela equipe foi campeã do Skills América. Teve ficaram em 3 ouros, né? Brasil, Canadá e Colômbia, né? Ficaram com 3 ouros lá. Só que aí no Mundial eles não foram tão bem, né? Eles não foram muito bem. Muito bem lá. Bem preparados. Que legal, que bacana, cara, olha ali, ó. Maravilha. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Forte abraço para ti, tá? E quem sabe a gente se vê antes de Xangai lá, né? De repente. Ou lá no Canadá, ou aqui no Brasil, quem sabe. Com certeza. Né? Seria muito bom ou ir para lá, ou vocês virem para cá fazer um simulado aqui com a equipe do Brasil. Eu acredito que porque a gente vai ficar com 2 equipes depois de novembro, tá? E aí eu acho que é abril que está marcado o desempate. Então vocês é maio, então com certeza depois a gente já vai estar com uma equipe só, de repente dá para fazer um simulado, um friendly training aí. Não, com certeza, até porque Legal. Agora, na verdade, tudo depende de como as coisas se encaminharem daqui para frente, né? Questão de viagem. Mas se tudo der certo, ano que vem a gente consegue marcar alguma coisa. Certo, a Cris está escrevendo ali, pode ser online, inclusive, por que não? Né? Pode ser a gente online. faz um simulado online aí, a gente combina, faz as tarefas. Uma ótima ideia. Acompanha, avalia juntos, seria bem bacana também. De bola. Tá? Então tá, meu querido. Forte abraço, se cuide e estamos aí, tá? Nos vemos aí sempre. Grande abraço. Tá? Sabe que tu tá no meu coração aqui, ó. Show. Abraço, meu jovem. Valeu, Ademir. Abraço. Se cuide. Tchau, tchau.